Olá, aqui é a Helga. Muita coisa ocorreu na igreja envolvendo a figura do arcebispo Viganò desde que eu, há exatamente um mês, no dia 6 de junho de 2020, trouxe a última notícia sobre ele para o meu canal. Aquela anunciando a carta de Monsenhor Viganò para o presidente Trump em um vídeo que eu intitulei Monsenhor Viganò ao presidente Trump. Estamos no mesmo lado nesta batalha, mas com armas diferentes. Neste último mês, houve várias declarações de peso sobre o Concílio Vaticano II e, em particular, sobre o magistério daquele concílio sobre a liberdade religiosa presente na Declaração Dignitatis Humanae de Paulo VI. Uma daquelas declarações foi a de Monsenhor Athanasius Schneider e houve outras do arcebispo Carlo Maria Viganò. Não devemos deixar de mencionar a do cardeal Walter Brandmüller. As intervenções de Monsenhor Viganò talvez tenham sido as que mais chamaram a atenção e chegaram a tal ponto que agora diz-se dele que está comportando-se como um cismático. De fato, no último dia 29 de junho, o vaticanista italiano Sandro Magister saiu em defesa de Bento XVI, que havia sido mencionado por Viganò como culpado de ter enganado toda a igreja, fazendo-a crer que o Concílio Vaticano II era imune a heresias. Para dizer, Magister, em um artigo publicado em seu blog Sétimo Cielo, no L'Espresso, que o arcebispo Viganò está à beira do cisma. Segundo Sandro Magister, Viganò aproxima-se do cisma por dizer que o Concílio Vaticano II supõe uma ruptura com o magistério anterior da Igreja e também por acusar Bento XVI por suas tentativas fracassadas de correção dos excessos conciliares, invocando a hermenêutica da continuidade. Ademais de Sandro Magister, eu posso citar o padre espanhol Santiago Martín, que no último dia 3 de julho subiu um vídeo ao seu canal no YouTube dizendo que só um milagre pode evitar um cisma. Assim de grave é a situação, simplesmente porque Monsenhor Viganò resolveu falar mais claro que ninguém na igreja desde o fatídico concílio que teve lugar entre 1962 e 1965, há, portanto, 55 anos já. Os mornos, os que eu considero em cima do muro, começam a mostrar de que lado estão. Monsenhor Viganò vai ficando cada vez mais só, mas sempre com a verdade. Já vimos como comportou-se o cardeal Sará por ocasião da polêmica acerca do apelo pela igreja e pelo mundo, de autoria de Monsenhor Viganò. Como eu dizia, minha última notícia aqui sobre Monsenhor Viganò data do dia 6 de junho de 2020, dia da publicação no LifeSite News da carta enviada por ele ao presidente Trump. Muito bem, somente 3 dias depois, em 9 de junho de 2020, Monsenhor Carlo Maria Viganò publicou no blog do vaticanista italiano Aldo Maria Valli uma longa reflexão, no início da qual ele dizia o seguinte, abre aspas, um nexo de causalidade entre os princípios enunciados pelo ou implícitos no Vaticano II e seu consequente e lógico efeito nos desvios doutrinais, morais, litúrgicos e disciplinares que surgiram e se desenvolveram progressivamente até agora. O monstro gerado nos círculos modernistas pode ser enganoso a princípio, mas, à medida que cresce e se fortalece, mostra-se como realmente é, em sua natureza subversiva e rebelde. A criatura, então concebida, é sempre a mesma, e seria ingênuo pensar que sua natureza maligna poderia sofrer uma mutação. Tentativas de corrigir os excessos do concílio, invocando a hermenêutica da continuidade, não tiveram êxito. Naturam expellas furca temenusque recurret. Locução latina que significa podes expulsar a natureza com um forcado, mas ela voltará de novo. Poucos dias antes, em 1º de junho, Monsenhor Athanasius Schneider publicou no LifeSite News sua reflexão sobre a liberdade religiosa, ocasião em que referiu-se ao documento de Abu Dhabi, assinado por Francisco em 4 de fevereiro de 2019, e dizendo, Monsenhor Schneider, que aquele era o desenvolvimento lógico de um erro presente na Declaração Dignitatis Humanae.
uma declaração do Concílio Vaticano II. A afirmação de que Deus deseja uma diversidade religiosa derivaria consequentemente da afirmação conciliadora do direito de não ser obrigado a agir contra sua própria consciência, nem ser impedido de proceder segundo a mesma, em privado e em público, só ou associado com outros, dentro dos devidos limites. Palavras estas da Dignitatis Humanae, parágrafo 2º. Na verdade, a manifestação de Monsenhor Vigano no dia 9 de junho foi como que uma resposta ao debate iniciado por Monsenhor Schneider. 15 dias depois da declaração de Monsenhor Vigano, outro homem de peso dentro da igreja entrou no debate. No dia 24 de junho, o cardeal Walter Brandmüller publicou, no blog de outro vaticanista italiano, desta vez Marco Tosatti, seu recente discurso intitulado O Concílio Vaticano II, a dificuldade de interpretação. E parece que causou mais confusão que outra coisa. De fato, antes de ontem, dia 4 de julho, o arcebispo Carlo Maria Vigano rebateu no blog de Aldo Maria Valli os argumentos do cardeal Brandmüller, segundo o qual o Concílio Vaticano II esteve em continuidade com a tradição da Igreja e que deve-se evitar o que ele, Brandmüller, chamou hermenêutica da suspeita. Suspeita contra o Vaticano II, claro, como poder-se-á ver mais adiante quando eu trouxer a resposta de Monsenhor Vigano a um pedido de esclarecimento de John Henry Weston, editor do LifeSite News. Ali, Monsenhor Vigano fala de uma presunção de malícia com relação a textos do Concílio Vaticano II, como dando a entender que esse, presunção de malícia, é o argumento de uma parte daqueles que discordam das críticas que ele faz ao concílio, como se ele estivesse presumindo que foram maliciosos certos cardeais que, tendo participado daquele concílio, encontraram inadmissíveis fórmulas de compromissos entre os conservadores e os progressistas. De fato, Monsenhor Vigano é claríssimo e chama fraude intencional essas fórmulas de compromisso. Mas voltemos aqui ao que íamos. A essas alturas, como já se pode notar, os portais, blogs, vlogs e demais meios de expressão da comunidade católica estão fervendo. A cada dia mais lenha na fogueira, porque mais gente entra no debate. E um dos últimos a manifestar-se foi o professor Roberto de Mattei, que no último dia 1º de julho pediu, em um artigo publicado no Correspondência Romana, a revisão histórica e teológica do Concílio Vaticano II, criticando Bento XVI e dizendo que a hermenêutica da continuidade falhou, e pedindo, também, que sejam apreciadas as recentes intervenções de Monsenhor Vigano e do bispo Schneider. Mas regressemos a Vigano. O arcebispo de Ulpiana voltou a pronunciar-se pelo menos 2 vezes depois, ainda no mês de junho, uma no dia 15 de junho, através de uma carta publicada no blog chiesaeposconcilio.blogspot.com. E, 18 dias depois de sua primeira intervenção, em 27 de junho, outra vez no blog Duc in Altum, de Aldo Maria Valli, fazendo publicar ali a tradução de uma entrevista que ele tinha dado ao diretor do Catholic World News, Philip F. Lawler, repetindo que ele pensa ser o fracasso da linha que caracterizou particularmente o pontificado de Bento XVI, e posicionando-se, ele, Vigano, a favor de anular-se o Vaticano II, remetendo-o ao esquecimento. Ou, ao menos, foi isso o que o público entendeu ou mal entendeu. E então, no último dia 3 de julho, John Henry Weston, editor do LifeSite News, publicou a resposta de Monsenhor Vigano a uma pergunta sua, de John Henry Weston, pedindo esclarecimentos acerca das recentes manifestações de Vigano sobre o Concílio Vaticano II. A enorme quantidade de material publicado neste último mês sobre o tema é facilmente encontrada online, e ao Google eu remeto meus ouvintes. Trago aqui agora somente essa última, ou melhor, penúltima, pois acabo de ver que ele se manifestou ao menos uma vez de novo, depois dessa, dirigindo-se agora ao cardeal Brandmüller. Bom, como eu dizia, trago aqui o que parecia ser a última manifestação do arcebispo Vigano, que eu creio esclarece sua posição, a posição mais destacada no âmbito do meu canal desde Espanha, que tem dado amplo espaço às declarações deste que eu creio ser o mais forte opositor de Francisco, como tenho dito reiteradas vezes aqui, Monsenhor Vigano.
Vamos então àquela publicação do LiveSite News. Intitula-se Arcebispo Viganò. Não creio que o Vaticano II foi inválido, mas foi gravemente manipulado. Sexta-feira, 3 de julho de 2020. Começa com uma nota do editor, dizendo o seguinte. O editor, que sabemos, é John Henry Weston. Oferecemos o seguinte intercâmbio com o ex-núncio arcebispo Carlo Maria Viganò, na esperança de esclarecer sua posição sobre esse importante assunto de consideração na Igreja. E passa, então, aos termos da carta que ele, John Henry Weston, mandou para o arcebispo Viganò. Caro arcebispo Viganò, espero obter do Senhor um esclarecimento sobre os seus últimos textos referentes ao Concílio Vaticano II. Em seu texto de 9 de junho, o Senhor disse que é inegável que, a partir do Concílio Vaticano II, foi construída uma igreja paralela, sobreposta e diametralmente oposta à verdadeira Igreja de Cristo. Em sua entrevista posterior com Phil Lawler, Phil Lawler, perguntou-lhe: qual é a solução? Dom Schneider propõe que um futuro pontífice deve repudiar os erros. O arcebispo Viganò considera isso inadequado, mas então, como corrigir os erros, de modo a manter a autoridade no magistério docente? E continua John Henry Weston em sua carta ao Monsenhor Viganò. E o Senhor respondeu: será um de seus sucessores, o vigário de Cristo, na plenitude de seu poder apostólico, quem voltará a unir o fio da tradição ali onde foi cortado. Isso não será uma derrota, mas um ato de verdade, humildade e coragem. A autoridade e a infalibilidade do sucessor, do príncipe dos apóstolos, surgirá intacta e reconfirmada. A partir disto, não está claro se o Senhor acredita que o Vaticano II é um concílio inválido e, portanto, a ser completamente repudiado, ou se acredita que, embora um concílio válido, contém muitos erros e os fiéis ficariam mais bem servidos se o esquecessem e pudessem recorrer ao Vaticano I e a outros concílios para seu sustento. Acredito que esse esclarecimento seria útil. Em Cristo e em sua amada mãe, assina John Henry, no dia 1º de julho de 2020, na festa do preciosíssimo sangue, Domini Nostri Jesu Christi. E então vem a resposta de Monsenhor Viganò a John Henry, e começa assim: caro John Henry, agradeço-lhe por sua carta, com a qual você me dá a oportunidade de esclarecer o que eu já expressei a respeito do Vaticano II. Essa delicada discussão envolve pessoas proeminentes do mundo eclesiástico e não poucos leigos eruditos. Espero que minha modesta contribuição possa ajudar a levantar o manto de equívocos que pesa sobre o Concílio Vaticano II, levando assim a uma solução compartilhada. Você começa com minha observação inicial. É inegável que a partir do Vaticano II foi construída uma igreja paralela, sobreposta e diametralmente oposta à verdadeira Igreja de Cristo. E depois você cita minhas palavras sobre a solução para o impasse em que nos encontramos hoje. Será um de seus sucessores, o vigário de Cristo, na plenitude de seu poder apostólico, quem voltará a unir o fio da tradição ali onde foi cortado. Isso não será uma derrota, mas um ato de verdade, humildade e coragem. A autoridade e a infalibilidade do sucessor do príncipe dos apóstolos surgirá intacta e reconfirmada. Você então afirma que minha posição não é clara, dizendo: se o Senhor acredita que o Vaticano II é um concílio inválido e, portanto, a ser completamente repudiado, ou se acredita que, embora um concílio válido, contém muitos erros e os fiéis ficariam mais bem servidos se o esquecessem. Eu nunca pensei, e muito menos afirmei, que o Concílio Vaticano II fosse um concílio ecumênico inválido. De fato, foi convocado pela suprema autoridade, pelo sumo pontífice, e todos os bispos do mundo participaram dele. O Concílio Vaticano II é um concílio válido, apoiado pela mesma autoridade do Vaticano I e de Trento. No entanto, como já escrevi, desde sua origem foi feito objeto de uma grave manipulação por uma quinta coluna que penetrou no próprio coração da Igreja, que perverteu seus propósitos, como confirmado pelos resultados desastrosos que estão diante dos olhos de todos. Recordemos que na Revolução Francesa, o fato de que os Estados Gerais foram legitimamente convocados no dia 5 de maio de 1789 por Luís XVI
não impediu que as coisas se transformassem na revolução e no terror. A comparação não está fora de lugar, já que o cardeal Suenens chamou o evento conciliar de o 1789 da Igreja. Em sua recente intervenção, Sua Eminência, o cardeal Walter Brandmüller, afirma que o concílio coloca-se em continuidade com a tradição. E como prova disso, ele comenta, abre aspas, basta olhar para as notas do texto. Assim, pode ser visto que 10 concílios anteriores são citados pelo documento. Entre eles, o Vaticano I é citado 12 vezes e Trento 16 vezes. Disso, já fica claro que, por exemplo, qualquer ideia de distanciamento de Trento está absolutamente excluída. A relação com a tradição aparece ainda mais próxima se pensarmos como, entre os papas, Pio XII é citado 55 vezes, Leão XIII em 17 ocasiões e Pio XI em 12 passagens. A estes são acrescentados Bento XIV, Bento XV, Pio IX, Pio X, Inocêncio I e Gelásio. O aspecto mais impressionante, porém, é a presença dos padres nos textos da Lumen Gentium. O concílio refere-se ao magistério dos padres 44 vezes, incluindo Agostinho, Inácio de Antioquia, Cipriano, João Crisóstomo e Irineu. Além disso, são citados os grandes teólogos e doutores da Igreja, Tomás de Aquino, em 12 passagens, juntamente com outros 7 pesos pesados. Fecha aspas. Como assinalei no caso análogo do Sínodo de Pistoia, a presença de conteúdo ortodoxo não exclui a presença de outras proposições heréticas, nem atenua sua gravidade, nem pode, a verdade, ser usada para esconder nem sequer um único erro. Pelo contrário, as numerosas citações de outros concílios, de atos magisteriais ou dos padres da Igreja podem servir precisamente para ocultar, com intenção maliciosa, os pontos controversos. A esse respeito, é útil recordar as palavras dos Tractatus de Fide Ortodoxa contra arianos, citadas por Leão XIII em sua encíclica Satis Cognitum. Abre aspas. Não pode haver nada mais perigoso do que aqueles hereges que admitem quase todo o ciclo da doutrina e ainda assim, por uma palavra, como com uma gota de veneno, infectam a fé real e simples ensinada por Nosso Senhor e transmitida pela tradição apostólica. Leão XIII comenta em seguida. A prática da Igreja sempre foi a mesma, como mostra o ensinamento unânime dos padres, que costumavam manter como fora da comunhão católica e estranhos à Igreja quem quer que recuasse, no mínimo grau, de qualquer ponto da doutrina proposta por seu autorizado magistério. Fecha aspas. E continua Monsenhor Vigano. Nas páginas do L'Osservatore Romano, em um artigo de 14 de abril de 2013, o cardeal Casper admitiu que em muitos lugares os padres do concílio tiveram que enfrentar fórmulas de compromisso, nas quais muitas vezes as posições da maioria, conservadores, são encontradas ao lado das da minoria, progressistas, destinadas a delimitá-las. Portanto, os próprios textos conciliares têm um enorme potencial de conflito, abrindo a porta para uma recepção seletiva em ambas as direções. Esta, continua Monsenhor Vigano, é a origem das ambiguidades relevantes, das patentes contradições e dos graves erros doutrinários e pastorais. Poder-se-ia objetar que levar em consideração a presunção de malícia em um ato magisterial deveria ser rejeitado com desdém, já que o magistério deve visar a confirmação dos fiéis na fé. Mas talvez seja precisamente a fraude intencional o que prova que um ato é não magisterial e autorize sua condenação ou decrete sua nulidade. Sua Eminência, o cardeal Brandmüller, conclui seu comentário com essas palavras. Abre aspas. Seria apropriado evitar a hermenêutica da suspeita, que acusa o interlocutor, desde o início, de ter concepções heréticas. Fecha aspas. Embora eu, continua Monsenhor Vigano, certamente compartilhe esse sentimento em abstrato e em geral, acho apropriado formular uma distinção para melhor enquadrar este caso concreto.
Para isso é necessário abandonar a abordagem, que é um pouco legalista demais, que considera todas as questões doutrinárias inerentes à Igreja como redutíveis e irresolúveis, principalmente com base numa referência normativa. Não nos esqueçamos de que a lei está a serviço da verdade, e não vice-versa. E o mesmo vale para a autoridade, que é a ministra daquela lei e guardiã daquela verdade. Por outro lado, quando Nosso Senhor enfrentou sua paixão, a sinagoga havia abandonado sua função própria de guia do povo eleito em fidelidade ao pacto, assim como parte da hierarquia tem feito durante 60 anos. Aqui, digo eu, Helga, uma clara referência ao comportamento de parte da hierarquia da Igreja Católica desde o Concílio Vaticano II. Continua Monsenhor Vigano em sua carta-resposta a John Henry Weston. Essa atitude legalista está na base do engano dos inovadores, aqueles que conceberam uma forma muito simples de levar a cabo a revolução, impondo-a em virtude da autoridade com um ato que a Ecclesia Docens adotou a fim de definir verdades da fé com uma força vinculante para a Ecclesia Dissens, reafirmando esse ensino em outros documentos igualmente vinculantes, embora em um grau diferente. Um parêntese para dizer aqui que Ecclesia Docens e Ecclesia Dissens são uma referência à igreja docente, à igreja discente. Igreja docente, a igreja que ensina, o Papa e os bispos em união com ele, e igreja discente, a igreja que aprende, ou seja, nós, os fiéis. Em suma, continua Monsenhor Vigano, decidiram afixar o rótulo concílio a um evento concebido por alguns com o objetivo de demolir a igreja. E para isso, os conspiradores agiram com intenção maliciosa e propósitos subversivos. O padre Edward Schillebeck disse francamente, abre aspas, nós o expressamos diplomaticamente, mas, após o concílio, tiraremos as conclusões implícitas. Fecha aspas. Não se trata, portanto, de uma hermenêutica da suspeita, diz Monsenhor Vigano, mas, ao contrário, de algo muito mais grave do que uma suspeita, corroborada por uma avaliação calma dos fatos, bem como pela admissão dos próprios protagonistas. A este respeito, quem, entre eles, é mais autorizado do que o então cardeal Ratzinger, que disse em seu livro de memórias, entre 1927 e 1977, publicado sob o título em inglês Milestones, publicado em 1997, disse o seguinte, abre aspas, cresceu constantemente a impressão de que nada era agora estável na igreja, de que tudo estava aberto à revisão. Cada vez mais, o concílio parecia ser um grande parlamento da igreja, que podia mudar tudo e remodelar tudo de acordo com seus próprios desejos. Muito claramente, o ressentimento crescia contra Roma e contra a Cúria, que parecia ser o verdadeiro inimigo de tudo o que era novo e progressista. As disputas no concílio eram cada vez mais retratadas de acordo com o modelo partidário do parlamentarismo moderno. Quando a informação era apresentada desta forma, a pessoa que a recebia via-se obrigada a tomar partido de um dos partidos. Se os bispos em Roma podiam mudar a igreja e até a própria fé, como parecia que podiam, por que somente os bispos? Em qualquer caso, a fé poderia ser mudada, ou isso agora parecia, em contraste com tudo o que pensávamos anteriormente. A fé não parecia mais isenta da tomada de decisões humanas, mas agora parecia ser determinada por ela. E sabíamos que os bispos tinham aprendido dos teólogos as novas coisas que agora estavam propondo. Para os fiéis, era um fenômeno notável o fato de que seus bispos pareciam mostrar um rosto diferente em Roma daquele que usavam em casa. Citação de Joseph Ratzinger em Milestones, Ignatius Press, 1997, páginas 132 a 133. E volta Monsenhor Vigano. Neste ponto, é correto chamar a atenção para um paradoxo recorrente nos assuntos mundiais. O mainstream, isto é, os meios de comunicação de massa, chama as pessoas de teóricos da conspiração
se elas revelarem e denunciarem a conspiração que o próprio mainstream idealizou, a fim de desviar a atenção da conspiração e deslegitimar aqueles que a denunciam. Da mesma forma, parece-me que existe o risco de definir como hermenêutica da suspeita qualquer um que revele e denuncie a fraude conciliar, como se fossem pessoas que acusam injustificadamente o interlocutor, desde o início, de ter concepções heréticas. Vejam aqui, essas são palavras exatas do cardeal Brent Miller, que Monsenhor Vigano traz a carta, a resposta dele a John Henry Weston. E segue, Monsenhor Vigano. Em vez disso, é necessário entender se a ação dos protagonistas do concílio pode justificar a suspeita em relação a eles, se não, até provar realmente que tal suspeita é correta. E se o resultado que eles obtiveram legitima uma avaliação negativa de todo o concílio, de algumas de suas partes, ou de nenhuma delas. Se persistirmos em pensar que aqueles que conceberam o Concílio Vaticano II como um evento subversivo rivalizaram com Santo Afonso na piedade e com São Tomás na doutrina, demonstramos uma ingenuidade que não pode ser reconciliada com o preceito evangélico. E, na verdade, beira, se não a conivência, então certamente o descuido. Obviamente, eu não me estou referindo à maioria dos padres do Concílio Vaticano II, que certamente foram animados por intenções piedosas e santas. Eu falo, ao contrário, dos protagonistas do evento conciliar, dos chamados teólogos, que até o Concílio Vaticano II foram restringidos por censuras canônicas e proibidos de ensinar, e que por isso mesmo foram escolhidos e promovidos e ajudados, de modo que suas credenciais de heterodoxia tornaram-se causa de mérito para eles, enquanto a ortodoxia indiscutível do cardeal Ottaviani e de seus colaboradores no Santo Ofício foram motivo suficiente para consignar o esquema preparatório do concílio às chamas, com o consentimento de João 23. 2 parênteses aqui, meus, Helga. Primeiro, isso de que Monsenhor Vigano se refira à hermenêutica da suspeita é, repito, claramente uma resposta ao cardeal Brent Miller. Vejam que essa carta de Monsenhor Vigano para John Henry Weston data do dia 3 de julho, ou ao menos essa foi a data da publicação da carta de Vigano no LifeSite News em resposta à carta de John Henry para ele, datada do dia 1º de julho. O cardeal Brent Miller tinha usado aquele termo, hermenêutica da suspeita, no dia 24 de junho do blog de Aldo Maria Vale, e eu já lhes informei que no dia 4 de julho, Monsenhor Vigano respondeu a Brent Miller. 4 de julho, antes de ontem. Isso é, Monsenhor Vigano tem estado muito ocupado neste debate, e nem bem respondeu a John Henry Weston, foi responder o cardeal Brent Miller. A coisa está pegando fogo, como eu disse. O outro parêntese que eu gostaria de fazer é para dizer que, quando ele diz aqui ao final, a ortodoxia indiscutível do cardeal Ottaviani e de seus colaboradores no Santo Ofício, motivo para consignar o esquema preparatório do concílio às chamas, com consentimento de João 23, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: cardeal Ottaviani foi um dos cardeais mais firmes do lado não progressista, tradicional, durante o Concílio Vaticano II. E o que os modernistas, o que ele chama aqui de os progressistas, fizeram foi jogar às chamas o esquema preparatório do concílio, isto é, toda a documentação que tinha sido preparada antes de o Concílio Vaticano começar em 1962. Esquema preparatório do concílio, que assim se chamava. Jogaram às chamas, como diz aqui Monsenhor Vigano, com o consentimento de João 23, que foi o Papa que convocou o concílio, durante o qual faleceu e que foi sucedido por Paulo VI. Mas continuemos com as palavras de Monsenhor Vigano para John Henry Weston. Duvido que em relação a Monsenhor Bunini, aqui uma referência a Annibale Bunini, chamado pelos críticos de coveiro da missa católica e de quem se diz que era maçom. Bom, diz Monsenhor Vigano, duvido que em relação a Monsenhor Bunini, para citar apenas um nome,
uma atitude de prudente desconfiança é ou censurável ou carente de caridade. Pelo contrário, a desonestidade do autor do Novus Ordo, isto é, de Monsenhor Bonini, em perseguir seus propósitos, sua adesão à maçonaria e suas próprias admissões em seus diários, dados à imprensa, mostram que as medidas tomadas por Paulo VI em relação a ele foram todas muito indulgentes e ineficazes, já que tudo o que ele fez nas comissões conciliares e na congregação dos ritos permaneceu intacto e, apesar disso, tornou-se parte integrante da Acta Concilii e das reformas relacionadas. Assim, a hermenêutica da suspeita é bastante bem-vinda se servir para demonstrar que existem razões válidas para a suspeita e que essas suspeitas muitas vezes se materializam na certeza da fraude intencional, diz Monsenhor Vigano a John Henry Weston. E continua: voltemos agora ao Vaticano II para demonstrar a armadilha em que caíram os bons pastores, enganados juntamente com seu rebanho por um trabalho muito astuto de engano por pessoas notoriamente infectadas pelo modernismo e não raramente também enganadas em sua própria conduta moral. Como eu escrevi acima, a fraude está no recurso a um concílio como um recipiente para uma manobra subversiva e na utilização da autoridade da Igreja para impor a revolução doutrinária, moral, litúrgica e espiritual que é ontologicamente contrária ao propósito para o qual o concílio foi chamado e sua autoridade magisterial foi exercida. Repito, o rótulo concílio afixado na embalagem não reflete seu conteúdo. Temos testemunhado uma nova e diferente forma de entender as mesmas palavras do léxico católico. A expressão concílio ecumênico, dada ao Concílio de Trento, não coincide com o significado dado pelos proponentes do Concílio Vaticano II, para quem o termo concílio alude à conciliação e o termo ecumênico ao diálogo interreligioso. O espírito do concílio é o espírito de conciliação, de compromisso, assim como a Assembleia foi um atestado solene e público de diálogo conciliatório com o mundo, pela primeira vez na história da Igreja. Bonini escreveu, abre aspas, devemos retirar de nossas orações católicas e da liturgia católica tudo o que poderia ser a sombra de um tropeço para nossos irmãos separados, os protestantes, conforme l'Osservatore Romano, do dia 19 de março de 1965. Dessas palavras entendemos, diz Monsenhor Vigano, que a intenção da reforma que foi fruto dos homens conciliares foi reduzir a proclamação da verdade católica para não ofender os hereges. E isso é exatamente o que foi feito, não somente na Santa Missa, horrivelmente desfigurada em nome do ecumenismo, mas também na exposição do dogma nos documentos de conteúdo doutrinário. O uso do subsistit in é um exemplo muito claro. Parêntese aqui, meu Helga, para dizer que, para explicar o significado dessa expressão subsistit in, latina, a expressão a que se refere Vigano, eu teria que fazer outro vídeo, já que essa expressão fez correr rios de tinta desde o Concílio Vaticano II. É uma expressão presente na Declaração Lumen Gentium, Constituição Dogmática sobre a Igreja, promulgada no dia 21 de novembro de 64. Mas devolvamos a palavra a Monsenhor Vigano, que continua dizendo: talvez seja possível debater os motivos que podem ter levado a este evento único tão carregado de consequências para a Igreja. Mas não podemos mais negar as evidências e fingir que o Concílio Vaticano II não foi algo qualitativamente diferente do Concílio Vaticano I, apesar dos numerosos esforços heróicos e documentados, mesmo pela mais alta autoridade, para interpretá-lo pela força como um concílio ecumênico normal. Qualquer pessoa com senso comum pode ver que é um absurdo querer interpretar um concílio, já que é e deve ser o concílio uma norma clara e inequívoca de fé e de moral. Em segundo lugar, se um ato magisterial levanta argumentos sérios e fundamentados de que pode faltar coerência doutrinária com os atos magisteriais que o precederam, é evidente que a condenação de um único ponto heterodoxo
em qualquer caso, desacredita todo o documento. Se acrescentarmos a isto o fato de que os erros formulados ou deixados obliquamente para serem compreendidos entre as linhas não se limitam a um ou dois casos, e que os erros afirmados correspondem, ao contrário, de uma enorme massa de verdades não confirmadas, podemos perguntar-nos se pode ser correto expurgar a última assembleia do catálogo dos concílios canônicos. A sentença será emitida pela história e pelos sensus fidei do povo cristão, antes mesmo de ser dada por um documento oficial. A árvore é julgada por seus frutos, e não basta falar de uma primavera conciliar para esconder o inverno rigoroso que agarra a igreja. Nem basta inventar padres casados e diaconisas para remediar o colapso das vocações. Nem basta adaptar o evangelho à mentalidade moderna a fim de obter mais consenso. A vida cristã é uma milícia, não um passeio agradável pelo campo. E isso é ainda mais verdadeiro para a vida sacerdotal. Concluo com um pedido àqueles que estão intervindo de forma proveitosa no debate sobre o Concílio Vaticano II. Eu gostaria, antes de tudo, que procurássemos proclamar a verdade salvífica a todos os homens, porque a sua e a nossa salvação eterna dependem dela, e que nos preocupássemos apenas secundariamente com as implicações canônicas e jurídicas levantadas pelo Vaticano II. Anathema sit ou damnatio memoriae. Seja anátema ou condenação da memória, isso pouco muda. Se o concílio realmente não mudou nada da nossa fé, então retomemos o catecismo de São Pio X, retornemos ao missal de São Pio V, permaneçamos diante do tabernáculo, não abandonemos o confessionário e pratiquemos a penitência e a mortificação com espírito de reparação. É daí que brota a eterna juventude do espírito. E, acima de tudo, façamos isso de tal forma que nossas obras deem um testemunho sólido e coerente do que pregamos. Assinado Carlo Maria Viganò, arcebispo. Com tradução oficial do italiano para o inglês de Giuseppe Pellegrino e do inglês para o português, minha, do canal Desde Espanha. Assim termina a resposta de Monsenhor Viganò a John Henry Weston e já vemos, acho que não é preciso abundar mais, em que o debate está bastante animado e creio que seguirá, com Monsenhor Viganò sendo chamado cismático. Na verdade, o cisma, por tudo que acabamos de ver muito bem exposto por ele, parece ter sido daqueles que fizeram o Concílio Vaticano II e os que, com ele, caminharam nesses últimos 55 anos. Nada mais, até meu próximo vídeo.